bird on a tree. I'm just sitting here. Foi? Bom, vou deixar você então, tô por aqui qualquer coisa, tá bom? Beleza. Boa apresentação. Fechou. Valeu. Então, para as pessoas aqui que não me conhecem, eu sou o Jesse e eu vou falar um pouco da medicina moderna. Eu tinha falado já com o Kaique um pouco sobre o que a gente ia falar hoje, né, modulando a imunidade. Então, muita gente vai falar sobre ansiedade e isso acarreta em muitos problemas também na questão da imunidade. A gente vai falar também do fator alimentar, que tem muita influência, e suplementação, como a gente já tinha falado, quem acompanhou no começo da nossa palestra aqui, é uma cascata de situações que levam a uma consequência, ou várias consequências. Assim como tem uma consequência da saúde, vai ter a consequência da doença também. E isso leva muito tempo, né? Um acúmulo de fatores que acabam acarretando nessa situação. Então aqui eu já vou começar a puxar aqui para vocês. Deixa eu ver se está certo aqui. Aí o Kaique dá um grito aí se acontecer alguma coisa diferente. Beleza, então aqui eu... um pouco sobre a minha pessoa, né? Então eu me formei em 2010, aqui em São Paulo, na Faculdade Oswaldo Cruz, e passei por algumas situações interessantes aí na minha vida, desde UTI hospitalar, farmácia de manipulação, empresas de grande porte, na parte científica, e foi bem legal essa carga que eu venho trazendo, até cair na Physioquantic, e aí o trabalho meio que fez todo o sentido, né? Tudo que eu já vinha trabalhando na minha carreira começou a fazer muito sentido agora, porque é engraçado a gente pensar assim, que como é que uma pessoa sai de uma indústria farmacêutica trabalhando com químico e vai cair numa empresa que produz produtos vibracionais, né? Que tem um pouco a ver com homeopatia, com floral, eu vou até explicar um pouco sobre isso. Então, tudo acabou fazendo sentido porque eu acabei vendo os dois lados da moeda, tanto a parte bioquímica e agora explicando para vocês aqui a parte biofísica de todo o processo. E uma é interdependente com a outra, elas são dependentes uma da outra, então a gente não pode isolar nada. É o que eu falo também, né? E o que o Einstein falava, você não pode deixar sua mente fechada para uma coisa só. Se você abrir sua mente, com certeza, informação nunca é demais. Então, pega as suas informações e utilize na sua prática clínica para a sua vida também. Então, aqui eu vou dar continuidade. Bom, o que é a terapia vibracional quântica? Ela é um desdobramento que considera todo o corpo e não só a parte que a gente vê, mas também a parte que a gente não vê, que são os campos energéticos sutis. Eu até comentei aqui dos chakras, né? Que a medicina oriental já falava disso, que são os pontos chakrais, são 7 principais no corpo, que são as principais glândulas do corpo. E é engraçado que quando eu faço visita médica, eu vou explicar isso para algum médico mais cartesiano, o cara mais newtoniano, né, que não fala tanto da questão espiritual ou energética, eu falo que são os pontos neuroimune endócrino, né, são as principais glândulas neuroimune endócrino do corpo, que nada mais é do que o cérebro, a tireoide, o timo, enfim, são as glândulas principais. Esses são os chakras que a medicina oriental falava, né? E que inclusive tem a questão do sistema simpático e parasimpático. A medicina ocidental só deu outro nome para o que já vinha sendo estudado isso há 5.000 anos atrás, né? Então a gente é visto de uma forma integral, tanto mental quanto física, emocional, isso não pode ser descartado. E outro adendo aqui que eu posso fazer para vocês é o seguinte, uma ansiedade, ela gera até um desconforto gástrico, né? Uma ansiedade gera uma gastrite, uma ansiedade gera, às vezes, uma constipação, ou até um intestino que não funciona direito, ou até que funciona demais, para você ver como é o mental que interfere no físico. Então a gente não pode só levar em consideração só o físico, sendo que o mental está fazendo um grande papel nesse processo, se não o principal papel, né? E, bom, a ciência, que eu já coloquei o Einstein, né? Vou explicar sobre o que é, como que funciona o modulador frequencial, e para quem não conhece, são produtos super fáceis de ser utilizados, é gel e líquido, eu tenho aqui até para mostrar para vocês, no finalzinho eu aproveito e eu mostro. Então, o que o Einstein falava? Ele postulou a teoria da relatividade, energia é igual a massa vezes a constante ao quadrado. Então, o Einstein falava que energia é igual a massa, então se você pegar qualquer corpo com massa
e acelerar ele numa constante ao quadrado, que é a velocidade da luz, ela vira energia. Então, E é igual a energia é igual a energia. Seria basicamente isso. Você se acelerar, você entra numa fase energética. E é o que os aceleradores de partículas estão fazendo hoje. Lá na França surgiu um acelerador de partículas, já deve ter uns 10, 15 anos atrás, e aqui em Campinas a gente tem outros dois. O Brasil ele é pioneiro também, né? Assim como a Europa, a gente tem um acelerador de partículas para estudar a aceleração de fótons e o que ela tem de resposta para a gente. Então é bem interessante isso. E outra questão meio que pensando na realidade, né? Se você acelerar um corpo da densidade de pode ser da densidade de um corpo humano. Se a gente pegar uma navezinha e acelerar na velocidade da luz, a energia necessária para fazer essa aceleração ela é tão grande e ela se torna tão exponencial no final chegando na velocidade limite da luz, que nem toda a energia do universo conseguiria dar energia para essa nave chegar na velocidade da luz. Para você ver como a energia a velocidade da luz, ela é quase que a gente não sabe ainda, mas a gente não consegue atingir. Chega perto, com algumas situações, mas não consegue atingir, nem com a maior energia disponível no espaço. Então é interessante isso. Pode ser que a gente, quem sabe, com outras teorias que vêm por aí, a gente consiga transpassar isso daí. Mas no momento, a tecnologia que a gente tem hoje, a gente não consegue. Por isso que eu falo que não pode fechar a cabeça para nada, porque se você pegar 100 anos atrás, era praticamente impossível o homem pisar na Lua, né? E aí, dando a continuidade. Então, falando um pouco sobre a frequência. O que é frequência, né? Medida em hertz. São ondas que, em determinado momento de espaço de tempo, ela completa um ciclo. E aqui embaixo eu até coloquei as estruturas orgânicas, elas têm uma certa vibração, e é já estudado pela ciência. Tudo vibra, tudo é composto de átomo. E todo átomo, a gente é composto também de átomos, moléculas, estruturas, órgãos, tecidos, e isso tem uma vibração. Então, o tecido ósseo tem uma vibração, o tecido conjuntivo, o fígado, o tecido pulmonar, tudo tem uma vibração padrão de saúde. Se você sair desse padrão de vibracional saudável, o seu corpo tende a apresentar uma certa doença, um desequilíbrio energético que vai acarretar numa doença. Tudo começa com um único átomo que começou a vibrar numa situação errada. E não só o corpo, né? Aqui eu coloquei cor, que as cores também, né? O espectro visual do ser humano consegue enxergar o amarelo, o verde, o azul. Esse é um espectro visual, uma frequência de cores, uma vibração. E por que a gente não enxerga o infravermelho? Porque ele é abaixo da situação do vermelho. E o infravermelho, é que o espectro humano de visão ele é muito restrito. Tem muito mais coisa acontecendo no nosso entorno e a gente não consegue ver. Como, por exemplo, você não vê uma mensagem de WhatsApp sendo mandada para um outro celular, mas tem um raio acontecendo ali, tem uma frequência, tem uma situação. O controle remoto da TV também, né, o infravermelho. Você não vê um raio saindo do controle remoto e atingindo a TV. Agora, tem até animais que enxergam espectros visuais com umas frequências diferentes da nossa. Então, por isso que às vezes você vê um cachorro, um gato, né, tendo uma reação diferente assim num ambiente que praticamente não tem nada. Às vezes ele está vendo uma situação ali que a gente não consegue enxergar, né? E os animais têm essa capacidade. E eu vou falar um pouco sobre a biorreceptividade celular. Acabei de falar sobre as frequências, agora eu vou falar das antenas celulares que pegam essas frequências. A gente sabe que o orgânico, a parte orgânica na Terra, no planeta, ela não é nova. A vida surgiu há bilhões de anos atrás e ela teve que se adaptar não a outras vidas, mas ao seu entorno, ao seu ambiente. Então, o que acontece? Os organismos desenvolveram capacidades de captar estímulos externos para ter uma reação interna. A célula ela faz isso. Acho que a gente aprendeu, né? Todo mundo aprende isso no ensino médio, que uma célula, um tecido é um conjunto de células com a mesma função. A pele, por exemplo, são várias células com a mesma função. Elas trabalham de uma forma ordenada, produzindo certos hormônios, captando frequências externas, como até o Kaique mencionou da vitamina D, captando o VB para fazer a produção da vitamina D, ou do hormônio D, no caso, né? E o nosso organismo e de outros animais estão muito bem adaptados com essa situação para pegar informações vindas de fora. E aí eu já vou dar um paralelo aqui falando sobre o que são as essências vibracionais.
são frequências também. Já vou entrar nessa questão de como é produzido isso, mas são frequências que a gente modula, por isso que chama modulador frequencial, né, ou essências vibracionais, modulam o corpo de uma determinada maneira, porque você está fazendo um estímulo externo de frequência. Então aqui eu já deixei até a fotinha ali de uma célula, né, de uma bicamada lipídica, onde tem as anteninhas, dá para ver ali em cima, né, que tem as antenas glicoproteínas receptoras, e elas que captam as informações vindas de fora e transpassam para o seu interior. Não é que se você usa um determinado hormônio ou uma determinada substância, ela vai entrar dentro da célula aleatória. Tem uma certa seletividade, o corpo não é tonto, ele sabe o que ele tem que fazer com aquilo. E antes mesmo de entrar na célula, a antena já pegou, já sabe o que tem ali fora. Falou, opa, tem cálcio aqui, aí a célula mesmo sabe se ela precisa ou não de cálcio naquele seu interior. Então, o que a empresa, no caso a Physioquantic, fez? Produtos que estimulam essas antenas. Então, a gente consegue estimular as antenas só com a frequência, sem mesmo ter o produto lá, né? Sem mesmo ter o cálcio, como você tem aqui dizendo, sem mesmo ter o produto no meio extracelular, a gente consegue excitar essa antena com a frequência do cálcio e falar para a célula, viu, tem cálcio aqui. E aí ela faz toda a arte dela, abre receptores para cálcio, sendo que você só induziu frequencialmente ou modulou frequencialmente aquela célula. Esse é o grande pulo do gato da ciência, da medicina moderna, da medicina vibracional, porque a medicina clássica, ortodoxa, ela já parte disso para frente, ela parte de chave e fechadura, de receptores hormonais que já captam a substância e tem a sua reação, mas ela não fala como aconteceu esse encaixe, né? Não fala como veio essa informação para a célula, ela simplesmente fala o que acontece depois. E a medicina vibracional, a medicina quântica, a gente vai falar disso mais para trás, né? Da célula, da molécula, do átomo e da sua origem, né? Da frequência atômica, de como modular isso na questão vibração do átomo. E aqui tem mais até uns exemplos de proteínas receptoras e executoras de membrana, que as receptoras elas recebem esse sinal e as executoras elas fazem a função que elas têm que fazer ali dentro. E aqui a gente tem também uma analogia com os cristais líquidos ou um chip de computador, né? As membranas celulares são homólogas a um chip de computador, que elas conseguem receber esse sinal e transpassar uma informação para dentro da célula. Quem falou isso foi Bruce Lipton, eu tenho até um livro dele aqui, um livro que vale bastante a pena. Deixa eu abrir aqui a tela para ver se está aparecendo aqui para vocês. Bruce Lipton fez esse livro, A Biologia da Crença. Depois vocês podem entrar lá no meu Instagram, que é Moduladores Frequenciais, e lá tem um linkzinho para aquisição desse livro aqui. E é bem interessante porque fala exatamente disso, dessa interação que a célula tem e comparando o chip de computador com a membrana celular, né? A condução dos sinais vibratórios externos que interferem no organismo interno, ou na célula, né, no caso. Então, aqui a confirmação científica saiu até em uma revista renomada, que foi na Nature. Se vocês quiserem, podem procurar também esse artigo. Na internet tem liberado, o arquivo está aberto, ou vocês podem entrar no meu site, moduladoresfrequenciais.com.br. Lá tem o arquivo para vocês baixarem, além de outros arquivos, fazendo as comprovações científicas da vibração com a resposta celular. E aqui são os moduladores frequenciais. Muita gente me pergunta se são florais, se é homeopatia, e é uma ciência diferente, né? Ontem eu fiz uma live no meu Instagram falando das diferenças, falei com o Rafa, que é o outro representante também da Physioquantic, que a gente trabalha praticamente em conjunto em São Paulo, e tem muito essa dúvida, se os florais, homeopatia e essências vibracionais, quais são as diferenças entre esses produtos. E de uma maneira rápida aqui, porque não é o foco, os florais são essências florais que a gente tira colocando as flores dentro de um recipiente com uma água especial e deixando no sol, aquilo solariza e tira a energia da flor para
para uma formulação matriz, uma formulação mãe, e aquilo é diluído, né, e tem uma técnica específica, não vou entrar no mérito aqui, porque a gente vai falar de moduladores. E a homeopatia já é diferente, você pega uma fração, aí é o semelhante, cura semelhante, que também tem alguma coisa a ver com os moduladores frequenciais. Por quê? Foi estudado que uma substância que causa sintomas iguais de uma doença, se você diluir aquela substância, você pode curar a sua doença por meio do estímulo daquela semelhança. Então, é basicamente assim, é como se fosse uma vacina. Você pega um produto diluído ou um vírus, no caso aqui, vamos falar de coronavírus, está todo mundo, né, preocupado. Quando surgir a vacina, provavelmente vai ser uma fração desse vírus atenuado, ou o vírus atenuado, ou a fração do vírus, que o corpo pega, ele tem tempo de pegar aquilo, identificar como um patógeno e fazer anticorpo. A vacina funciona assim, a homeopatia funciona da mesma maneira, com a diferença de que você tem uma técnica toda específica para isso. Diluição, dinamização, que é succionar, né? Isso é escrito em farmacopeia, tem procedimento, não é qualquer lugar que faz, tem que ser farmácias especializadas nisso, e você toma aquele produto, porque aquele produto ele está energizado, ele está potencializado por meio de clusters, que são as formas que a água mantém daquela substância. Então, se você tem um patógeno aqui, a água ela envolve, você succiona, bate até o momento que aquele patógeno ele sai e a água ela mantém aquela conformação. A partir do momento que você toma aquilo, aquela conformação, lembra dos receptores celulares? A informação vai bater no receptor celular e vai fazer toda aquela cascata de informação para dentro da célula. O modulador frequencial é basicamente isso. Você vai utilizar o produto e ele vai ter uma resposta dentro do seu corpo com base na vibração que você inseriu para ele, que você deu para ele. Então, se eu der uma informação de cálcio, uma informação de ferro, uma frequência, né, de ferro, de insulina, de hormônios, enfim, o seu corpo vai pegar aquilo e vai identificar como sendo uma frequência correta daquela substância, daquele tecido, daquele órgão, e ele vai fazer, a partir da sua matriz, vai produzir células sadias, porque você está dando uma maquete nova para o corpo, né? Você está dando uma informação nova para que ele produza informações corretas a partir de então. Então, é basicamente assim que funciona os moduladores. E a gente falando agora de imunidade, né? Demorei um pouco aqui até para entrar nesse assunto, mas preciso explicar porque não é todo mundo que está familiarizado com isso. Então, o sistema imunológico ele tem que estar bem equilibrado, porque se ele tiver muito exacerbado, isso pode gerar problemas, né? E doenças autoimunes. E se ele for ineficiente, a pessoa tem algumas doenças aí por muito tempo e ela vai e volta, resfriados, enfim. Então é basicamente um equilíbrio entre a eficiência do sistema imune, né? Ele não pode ser tão eficiente também, porque senão geram esses problemas de autoimunidade. E são iniciados por sinalizadores, no caso interleucinas específicas, que são os sinalizadores do corpo. O corpo joga aquele sinalizador, ele identifica aquilo e joga as células de defesa para aquele local que está precisando de recrutar células de defesa para combater um patógeno. E os moduladores, eles conseguem fazer exatamente isso, só que no momento, de um modo mais sutil. Por exemplo, aqui eu coloquei até um órgão produtor de células de defesa, que é o timo. Então, se você fizer um estímulo desse timo, ele vai produzir células de defesa. E também a gente consegue fazer frequências de substâncias como as interleucinas para modular essa interleucina. Também dá para fazer isso com os moduladores frequenciais. São mais de 300 produtos aí, entre gel e líquido, que a gente consegue fazer toda essa modulação. Então a gente não precisa interromper cascatas de ativação e inibição com os moduladores frequenciais, porque a gente trabalha de forma sutil, com a vantagem de não ser químico, né? Então, se você exagerar na dose, era para tomar 20 gotas, tomei 40, tomei 50, é docinho, meu filho pegou, tomou o frasco todo, vai dar algum problema? Não vai. Não vai, porque você tem que dar informação com mais frequências, então 3, 4, 5 vezes ao dia, quantidades pequenas, para o corpo entender que aquela é a frequência correta, é aquilo que ele tem que seguir como padrão, e não aquela doença, e não aquela frequência de doença que ele estava seguindo até então, né, até você tomar o produto.
Então é biofísica, processo biofísico. Esquece tudo que você aprendeu de químico, de tomar remédio para dor de cabeça, enfim. Tomei um negocinho aqui, pô, sarou, legal. Curou a dor de cabeça? Não, você não curou. O remédio ele não vai curar nada, ele vai remediar. Você só tirou, silenciou um sinal. E aqui a medicina vibracional, a medicina quântica e a medicina integrativa também faz muito isso. A gente vai procurar a causa do problema e trabalhar aquela causa. O modulador frequencial ele trabalha desde a sua essência, né? Desde a vibração atômica e a partir dali para cima. Por isso que ele pode ser que demore um tempo, não é um momento, eu vou tomar aqui o Nutrissono, que é a frequência da melatonina, e já vou capotar, né? Lógico que dependendo da situação, se a pessoa está muito receptiva com essa informação, ela acontece. Mas se for em caso mais sério, como por exemplo um autismo, uma doença autoimune mais prolongada, isso leva certo tempo, né? Não é de uma hora para outra que você cria vários átomos no seu corpo, né? Células novas, com informações novas, isso leva certo tempo. Então é basicamente assim que funciona. Eu até deixei aqui, ó, para quem é da área da saúde vai conhecer bem isso daí, a cascata de coagulação sanguínea. Tira um dessas bolinhas aí para você ver o que acontece no seu corpo. Você vira, dá um problemão isso daí, né? Tirou um desses daí, já gera uma situação de sangramento que não para mais, né? Fora outras situações, né? Não produção de uma célula específica, enfim, deixei aí para vocês verem como que mexeu aqui um pouquinho, o químico faz isso, mexeu aqui um pouquinho, desandou tudo. Por isso que às vezes você toma um medicamento e tem que tomar vários outros para silenciar aquela situação que, por exemplo, um antibiótico gerou no seu estômago. Opa, omeprazol aqui, porque o estômago vai dar uma bagunçada ali na biota. Então tem esse grande problema da medicina tradicional, né? E a gente consegue dar uma contornada com a medicina vibracional. E além, não pode esquecer, claro, da alimentação, hidratação e o sistema endócrino, o estresse. Isso faz muita diferença na imunidade, né? A gente já bateu nessa tecla aqui hoje, falando sobre alimentação, que o intestino ele é super importante, você tem que manter ele pleno. Eu até coloquei ali leaking gut, para quem não conhece, a hiperpermeabilidade intestinal, que acarreta em exposição de patógenos. Então, você tem uma alergia a leite, nem que seja pequena, e fica tomando aquilo por muito tempo, gera uma situação no seu corpo de inflamação que você às vezes nem sabe de onde é. E é simplesmente alimentar. Né? Eu citei o leite aqui como exemplo, mas pode ser uma outra substância, um outro alimento. Então tem que investigar isso bem a fundo com profissionais da saúde capacitados para isso, que peçam os exames corretos. Às vezes eles pedem os exames de sangue, eu já vi vários exames de sangue aí, mas você fala assim, mas cadê a vitamina D? Coisa simples. Né? Cadê as vitaminas B também? Né? Uma substância tão fácil de você identificar no sangue e às vezes o profissional não pediu. Então, tem que procurar sempre um profissional que te destrinche, né? Que vai procurar o seu problema pela raiz e não sair de lá com um remedinho, tomou, passou, não volta nunca mais. Então, é basicamente isso daí. E os produtos aqui, eu vou até mostrar, que eu já até comentei, né? Que ele parte do equilíbrio da base do átomo, que no caso eu tenho aqui um produto que chama Artralis, tem outro produto aqui que chama Cartilac, que é de cartilagem, e o de articulação. Esses dois produtos aqui são da linha Biofator, que simulam frequências de tecidos do corpo. Então você tem o tecido do pulmonar, você tem o cutaneous, que é tecido da pele, o mentalis, que a gente comentou aqui, é um tecido cerebral. Isso tudo são informações. Aqui tem vibração em hertz, sei lá, vamos chutar aqui, 35 Hz. E nesse outro frasquinho, 40 Hz. 35 Hz no corpo é cartilagem. E 40 Hz é articulação. Então você toma aqui, o corpo entende que os 35 Hz é cartilagem, ele começa a produzir uma cartilagem nova da forma sadia. E aqui da articulação da mesma forma. É basicamente assim que funcionam os produtos da medicina vibracional. E a gente tem outros produtos também para modulação da imunidade. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Como eu falei, tem mais de 300 entre géis e líquidos. Aqui da linha Quantiflan, o Acuflan, eu tenho até ele aqui, para processos inflamatórios agudos. Essa linha roxinha aqui é modulador de interleucina, aquele que vai dar o sinal para sua célula ficar, para sua célula de defesa agir. Então é esse daqui. Tem a linha Ion Quantic,
é legal citar o Glutac, que é a frequência de glutamina. Para quem não conhece glutamina, bacana, ou se quiser o Kaique pode até falar um pouco sobre a glutamina, que é o alimentinho do enterócito, né, da célula intestinal. Então a gente tem a frequência da glutamina, então a pessoa toma glutamina, aí você vai perguntar, mas por que? Então eu vou só usar frequência, né, na minha vida, não vou nem me alimentar mais, só vou usar frequência. Aí, pera lá, porque a gente está dando sinal para a célula responder frente àquela frequência, a gente não está dando a substância. Então o glutac, no caso a glutamina, você vai dar a frequência glutac e vai dar a glutamina. O que vai acontecer? A célula vai pegar o sinal glutac, opa, já vai responder com a glutamina que está rolando ali no sangue, já vai captar aquela glutamina e pronto. Foi efetivo. Você juntou as duas ciências, a tradicional e a medicina quântica, né? A ciência da medicina vibracional. É esses dois mundos, esses dois universos que tem que trabalhar em conjunto. Quantas vezes eu já peguei profissionais que viram para mim e falam assim, pô, já cheguei no limite com esse paciente, já dei de tudo e não funciona nada. Ou ele já gerou uma certa resistência à tarja preta e não quer mais, e não acontece mais nada, não quer aumentar a dose porque já chegou no limite e o paciente não evolui mais. Então falta essa informação, a célula saturou, você precisa mexer no receptor dela. Você não pode ficar só jogando coisa ali e ela não vai ter reação nenhuma. Por isso que o mental também tem que ser trabalhado, né? Além das vibrações. Eu falei do Afinatum aqui também, que é um outro produto, que é o cobre em frequência. O Quelanthus, que é o que quela os metais pesados, como a gente já mencionou aqui com a doutora Karen, sobre quelar os metais, quelar os produtos maléficos e eliminar ele. Você vai eliminar ele com o trio detox, tá ali embaixo, linha Fisiotox. Você elimina ele com o trio detox, na verdade, é o hepato detox, linfodetox, renal detox. São 3 produtos que fazem a ativação dos sistemas de limpeza do corpo, que é o sistema linfático, né? O pessoal faz drenagem linfática para quê? Eliminar a água, eliminar a toxina. Então vai ter o linfodetox, renal detox para eliminar a toxina via renal, do rim, e o hepatodetox para o fígado. Super simples. E aqui eu tenho até as linhas fitoquânticas, eu coloquei aqui já para a gente ter uma noção. O HH Flower ele é um antiviral, ele funciona super bem para todos os tipos de vírus. E o Immunalis, ele atiça o sistema imunológico. Diferente do G-Immunos ali da linha Biofator. G-Immunos é a frequência do timo, né? Vamos falar aqui que é a frequência correspondente, não vai achar que tem pedaço de timo dentro do produto. A gente simplesmente estudou que o timo tem uma frequência e bateu ali, mimetizou dentro do frasco. Então aqui dentro não é que tem matéria, não tem nada aqui dentro, ele tem a vibração. A gente pegou lá aqueles 30, 40, 50 Hz, induziu por uma máquina, uma tecnologia isso alemã, insere aqui dentro, e ela fica guardando essa informação. A partir do momento que você toma ela, o seu corpo entende por que você guardou essa informação. Por meio daqueles clusters de água lá, igual da homeopatia. Então ele está aqui. Só que a base aqui é glicerol. Então é basicamente assim. E se vocês tiverem alguma dúvida aqui e quiser comentar aqui no final, é porque eu não estou com a tela aberta, então eu não estou enxergando vocês, mas depois eu posso responder todas as perguntas. Então, para não ficar muito longo também, depois se vocês quiserem, entram lá no meu Instagram, eu vou deixar também esse vídeo no meu YouTube, o Kaique deve estar gravando também, a gente consegue compartilhar todas as informações. E aqui uma frase final que eu deixo do Einstein, né, uma frase para vocês refletirem também, né, que é a estupidez humana, porque às vezes a gente tem certeza de tudo, né? Quantos profissionais que a gente atende ou tem contato e fala, mas isso não funciona, homeopatia é balela, é charlatanismo. Nossa, quantas vezes já escutei charlatanismo? Eu falei, mas você sabe como funciona o seu corpo de dentro para fora? Você sabe como funciona um átomo? Nem a ciência sabe, na real, né? Nem a ciência está descobrindo do que a gente é feito. Se falar, é átomo, próton, elétron e nêutron. Não, calma aí, isso daí é de 100 anos atrás. Tem bósons, tem um monte de coisa aí, tem partícula escura. O pessoal está descobrindo umas coisas meio malucas, então eles nem sabem direito do que a gente é feito como matéria. Tanto é que o universo, menos de 1% só do universo é formado de matéria, é observável, é palpável. O pessoal fala no vácuo, né, o vácuo espacial. Esse vácuo é feito de uma outra substância aí que os cientistas estão tentando entender o que é isso. Então a gente não tem certeza nem do que a gente é feito. Aí você vai chegar e falar assim, então floral não funciona. Essas coisas de pensar positivo aí
não funciona para nada. Então tem que tomar um pouco de cuidado, né? Já falava aí o Einstein há quanto tempo atrás, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado e procurar sempre informações novas. E acho que é isso. Consegui explicar um pouco sobre a medicina vibracional aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, o Kaique pode entrar aí e falar. Acho que é basicamente isso. Eu tenho o livro que eu falei, né, A Biologia da Crença. Eu tenho outro aqui também muito legal, Medicina Vibracional, Richard Gerber. São 2 livros espetaculares, cabeceira, inclusive está marcado aqui, ó. Eu leio, eu rabisco. Você vai comigo, eu não tenho nenhum dos dois, eu preciso pegar um dos dois. É que é tanta coisa para estudar, você sabe como é que é, né? Ah, fica tranquilo. Isso daí é tranquilo, a gente consegue. Os livros, eles estão na Amazon, disponíveis na Amazon. Tem um link lá no meu site, lá no Moduladores Frequenciais. É só clicar lá. Tem outros livros também, tem do Deepak Chopra. Tá bem legal ali. Perfeito. Muito bom, viu? Muito bom mesmo, Jess. Vamos ver se tem alguma pergunta para você. Vamos. Pessoal, vocês estão por aí, vamos colocar todo mundo. Wendel, Karen. Colocar o pessoal de volta. Tiagão, Carol, vocês estão por aí? Voltaram. Todo mundo junto. Família reunida. Vamos lá, ó. Tem uns fãs seus aqui, Jess, olha lá. Tem. Sou um grande fã seu. E ele fez uma pergunta aqui, ó. Ô, Jess, explica mais sobre o Covid-19 na perspectiva quântica. Legal. O Brunão, ele é químico, formado na USP, então a gente sempre, quando a gente se encontra, a gente trata desses assuntos aí. Também é um profissional hiper capacitado e a gente fala bastante sobre isso, né? Bom, sobre a Covid, um vírus que o pessoal não sabe de onde veio, né? Se é coisa de conspiração feita pela China, mas a gente não tem que ficar culpando ninguém, né? Foi você que fez. Calma, cuida da vida, porque o negócio já está aí, já aconteceu. Então, o que a gente pode fazer para se proteger? Imunidade, aumentar o nosso sistema imune. Como o Kaique já mencionou, pessoas que passam de 100 anos, você já viu algum obeso de 100 anos? É difícil. Então, são as pessoas que realmente cuidam do seu corpo de dentro para fora, que têm essa capacidade de reação frente a patógenos de uma maneira bem melhor do que outras pessoas aí que estão há tanto tempo se intoxicando. Aí quando pega uma doença, pega um negocinho, já vai para o hospital e então a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente faz no nosso dia a dia, porque é um acúmulo de fatores, não só o acúmulo de fatores que geram a doença, mas um acúmulo de fatores gera um organismo saudável, um ambiente saudável. Então, se você entrar em contato com o Covid, tem muita gente aí, já, né, a ciência já até explica, que a pessoa entrou em contato com o Covid, teve um resfriadinho, às vezes nem teve febre, e saiu e acabou. Achou que foi um negocinho, e foi Covid, e aí? Como fica? Mas o outro lá está no hospital, meu amigo ficou no hospital, e aí? Como é que fica? Então, é a capacidade do seu corpo de reagir rápido. Falou, opa, o corpo está ali, ó, tá esperto. E isso a gente faz com condutas diárias, né, que a gente já explicou aqui. Ô, Jess, sabe o que eu comento normalmente? Nosso sistema imunológico é igual, entre aspas, de qualquer animal da natureza. Ele foi feito para combater os bichinhos, os patógenos. Sim. Só que hoje em dia, assim, ele tem que lidar com todas as toxinas que estão no corpo, agrotóxico, um monte de porcaria da indústria. Quando vem um vírus, ele fala, não aguento mais, eu estou cuidando de tudo aqui, né? Então, assim, essa parte de fazer um detox corporal, seja de metais tóxicos, de bactérias, fungos, vírus, é muito importante. E tá com as vitaminas, porque daí chega o vírus, tá com a vitamina baixa, o sistema imunológico não tem nada para usar também. Então, o sistema imunológico de todo mundo hoje em dia, da maioria, já está prejudicado, já está baixo. Mas é uma coisa que era para matar. Se todo mundo cuidasse da saúde, ia vir o Covid e você nem ia sentir nada, porque o sistema foi feito para isso, não é mesmo? E é engraçado você comentar que o nosso corpo foi feito para combater esse tipo de vírus, né? E de outras substâncias. E é uma coisa para todo mundo que está assistindo aí refletir do que a gente é feito, né? Até eu falei, lógico que a ciência está tentando entender microscopicamente falando,
Mas se você pegar do que você é feito em termos de matéria que já é estudada, é engraçado falar isso, mas a gente é feito de pó de estrela. Quando uma estrela explode, né? Porque uma estrela ela tem a sua vida útil. O Sol, um dia o Sol vai expandir. Depois vocês dão uma lida aí no Google, que tem bastante coisa. O Sol vai expandir porque vai acabar o combustível dele, que é hidrogênio, produzindo hélio, aquela coisa toda. E ele vai colapsar e vai explodir. Ele vai ficar naquele pulso lá. E cada explosão que ele faz fusões nucleares, fissões nucleares. Ele gera várias substâncias. E as substâncias que ele gera, por incrível que pareça, é o ferro, o magnésio, é o zinco, é o carbono, é o oxigênio, é tudo do que a gente é feito. Então a gente é feito do quê? De explosão de estrela. E o solo, as plantas, tudo é feito disso. Por isso que do pó a gente veio e do pó a gente vai. Porque quando você morre, o que você vai virar? Você vai virar alimento para o bichinho, você vai virar oxigênio que é do ambiente, a sua água vai voltar para a estrutura do ciclo. Então a água que é composta do meu corpo já foi composta de corpo de dinossauro. É a mesma água. Ninguém criou água aqui, ninguém criou ferro, ninguém criou zinco, tá tudo aqui, né? A gente tá tudo aqui. Então é bem interessante porque o nosso corpo está adaptado para isso. O nosso sono está adaptado para a terra, está adaptado para o ciclo circadiano, pelas horas, pelo escuro. O nosso corpo é ainda do corpo dos homens das cavernas, né? O nosso organismo não está acostumado com toda essa luz. Tanto é que quando é que foi gerada a luz artificial? Isso daí não tem nem 200 anos, o negócio é muito novo. E o corpo está bagunçado. Imagina um Wi-Fi, né? Um 5G, o que ele pode gerar de interferência que a gente ainda não sabe. Né? Isso é muito complicado. E as toxinas radioativas também são muito importantes a gente ficar atento, né? Não só as toxinas físicas, mas as vibracionais também. A poluição eletromagnética, né, que a gente não vê, é a parte que você falou que a gente não vê, mas que é extremamente prejudicial à saúde. Principalmente agora que vai chegar o 5G, né? Você tá doido. Tem uns estudos diferentes aí, tem gente meio falando que defendendo, que não tem nada a ver, mas é o que eu falei, né? A gente não sabe de nada aí. O ser humano é... Tanto é que quando teve o lançamento da bomba atômica, olha a informação, a cultura do Google aqui. Quando lançaram a primeira bomba atômica, acharam que a atmosfera terrestre ela ia ficar incandescente por completo. A gente ia queimar a Terra inteira, porque ia gerar uma fusão nuclear que ia ser um negócio em cadeia que ia queimar a Terra toda. E não aconteceu isso. Assim como o acelerador de partículas, quando foi feito pela primeira vez o lançamento de um fóton na velocidade da luz, acharam que a gente ia gerar um buraco negro na Terra, que a gente ia ser sugado, e não aconteceu. Então, as coisas que a ciência está provando ainda, né? Então, tem muita coisa que a gente não sabe.